Eu aposto que você já olhou para a insegurança, a tristeza ou o cansaço de um homem e bem lá no fundo já pensou: ele é fraco. Inconscientemente eu fiz isso durante anos. E demorei muito tempo para ter a coragem de admitir que eu carregava essa régua. Uma régua que certamente influenciou a maneira como eu amava, me entregava nos relacionamentos. Porque, na realidade, a impressão que eu tenho é que eu não aceitava que o homem pudesse ser humano. Tudo começou quando eu era apenas uma criança. Meu pai trabalhava como guarda noturno, cuidando da segurança dos outros enquanto a cidade inteira dormia. Mas em uma dessas noites frias no interior de Santa Catarina, o cansaço físico venceu. Ele acabou dormindo. Não sei se foi alguma brincadeira infeliz dos colegas dele, mas foi justamente nessa noite que entraram onde ele trabalhava e levaram todas as coisas dele. As coisas pessoais dele. Eu me lembro como se fosse hoje do tribunal que se montou ao redor dele. O julgamento das pessoas foi cruel, viu? Implacável. Falavam dele como se ele tivesse se escondido do ladrão por covardia, sabe? Quando a única verdade era de que ele era um trabalhador e que não aguentou o cansaço e acabou dormindo. Para a mente de uma garotinha, ver o pai, que deveria ser o herói invencível, o escudo protetor da casa, ser humilhado e rotulado como fraco foi insuportável. Para sobreviver àquele medo, a minha criança interior acabou criando uma regra de sobrevivência muito rígida no meu inconsciente. O homem que demonstra cansaço, tristeza ou medo é um perigo para mim. Acho que eu só imaginava que estivesse segura se esse homem enfrentasse tudo. Talvez até nem admitindo essas vulnerabilidades. Eu achava que pouca insegurança ele tivesse. Não poderiam ser de qualquer forma vulneráveis. Talvez você não tenha a história de um pai guarda noturno, mas você tem a sua própria história. Talvez um pai rígido demais, um pai que faliu, um pai que era escravo do vício, um parceiro que te traiu ou que te abandonou. Sem perceber, nós criamos um padrão de defesa, que a psicologia chama de apego inseguro. Nós nos blindamos por fora, mas por dentro está tudo mexido, está tudo machucado. No meu livro Tempo de Vida Plena, eu ensino que antes da dor, vem a ferida interna que ficou sem cuidado. O que nós fazemos com as nossas feridas abertas? Nós as projetamos diretamente dos homens com quem tentamos nos relacionar. Nós exigimos deles uma perfeição que beira a idolatria. Queremos que eles curem a nossa orfandade, que preencham os nossos vazios, que sejam fortes o tempo inteiro para que possamos finalmente descansar. Mas essa expectativa irreal é um peso que nenhum homem consegue carregar. O terapeuta sistêmico Bert Hellinger dizia algo que destrava nossa mente. Apenas porque os nossos pais eram pessoas comuns e cometiam erros, nós nos tornamos capazes de enfrentar a vida. Nós passamos anos reclamando do que faltou, cobrando que nossos pais fossem perfeitos como deuses. Mas os pais não são deuses. Seu pai e o meu pai eram apenas pessoas comuns, lidando com os recursos e as dores que eles também herdaram dos seus antepassados. Quando você exige que um homem seja infalível para que você possa respeitá-lo, você não está buscando um parceiro de verdade. Você está buscando um super-herói para curar a sua criança com medo. Durante a minha cura, eu precisei admitir que minha reatividade e a minha dureza são apenas armaduras para esconder a minha própria incapacidade de confiar. Eu tive que olhar para além da armadura do masculino e compreender que, muitas vezes, por trás do silêncio ensurdecedor, do distanciamento ou da rigidez de um homem, não existe uma demonstração de poder, mas sim um menino machucado e com muito medo de falhar.
A verdadeira maturidade emocional e espiritual começa quando o nosso adulto saudável assume o controle da nossa casa interna. Quando nós decidimos parar de carregar o crachá das nossas dores do passado e escolhemos escrever uma nova história. Se você quer viver um relacionamento saudável, você precisa primeiro desarmar o tribunal que você montou para o seu pai e para os homens da sua vida. Pause esse vídeo e experimente fechar os seus olhos e dizer ao seu pai: eu vejo o seu esforço. Eu aceito a vida que veio através de você exatamente como é. Eu deixo com você o seu destino e recebo a sua força para caminhar, a sua direção. Dessa forma, você está inconscientemente aceitando e perdoando seu pai. Exatamente para sair da prisão do passado e ir em direção àquilo que Deus tem para você. E ao homem que Deus está preparando para você, comece a declarar em oração, a profetizar. Comece já a declarar em oração: eu quero reconhecer a sua força sem exigir perfeição e acolher a sua vulnerabilidade sem te diminuir. Não procure no outro um salvador. Nós já temos um. Cure-se primeiro. Encontre a sua inteireza em Deus. Você é autêntica, verdadeira, com valor próprio, com valor em Deus, dependência em Deus. Para que, quando o encontro acontecer, sejam dois filhos seguros que já sabem a quem pertencem, escolhendo caminhar lado a lado. Deixa aqui nos comentários: eu escolho a paz que desarma as defesas. E compartilhe esse vídeo com aquela amiga valorosa que também precisa libertar o coração para viver um amor seguro, saudável. Porque Deus não prepara apenas o amor, Ele prepara você para o amor que Ele preparou. Até o nosso próximo encontro. Um beijo.